Bom dia. Hoje iremos falar sobre... O governo apresenta a reforma da Previdência e o Ceará sofre com um ataque de facções. Fora do Brasil, o evento de Fortnite é um desastre e a Austrália é atingida com uma forte onda de calor. Esse é o ISJ News com notícias do Brasil e do mundo para você. No Brasil, o governo Jair Bolsonaro quer alterar as regras de aposentadoria por meio de uma reforma da Previdência Social. Veremos agora com mais detalhes a respeito dessa mudança. Bom dia. Antes de falarmos sobre os pontos que irão mudar na reforma, temos que entender o que é ela. A reforma da Previdência é um projeto do governo Temer e foi aprovada por uma comissão especial em maio de 2017 e aguarda agora uma votação no Congresso para entrar em vigência. Trata-se de um conjunto de mudanças nas regras atuais da Previdência, como o aumento da idade mínima para se aposentar e no tempo de contribuição mínimo para o INSS. A reforma foi proposta devido ao déficit previdenciário, uma vez que a população brasileira tem vivido cada vez mais e é igualmente o número de aposentados e dependentes do auxílio. O presidente eleito em 2018, Jair Bolsonaro, já demonstrou interesse em aprovar parte das propostas ainda este ano. Tanto é que o presidente já fez até um pronunciamento a respeito disso. Boa noite. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país, a população brasileira. Sendo assim, ontem encaminhamos ao Congresso um pacote anticrime e hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência. Os principais pontos que irão mudar na reforma serão a idade mínima para todos os trabalhadores, que ainda está em aberto, mas ao que tudo indica será de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Outro ponto que vai ser modificado com a reforma da Previdência é a fórmula do cálculo do valor da aposentadoria. A partir de agora, para receber o salário do benefício integral, serão necessários 40 anos de contribuição segundo a proposta apresentada. De acordo com a proposta do governo Bolsonaro, a ideia é criar no Brasil um sistema de aposentadoria nos moldes do sistema do Chile, chamado de Sistema de Capitalização, onde cada trabalhador faz contribuições para uma conta individual. No regime de capitalização, as contribuições são administradas por fundos privados que procuram investir o dinheiro no mercado financeiro, buscando uma melhor rentabilidade. Segundo a proposta, esse sistema começaria a valer integralmente apenas para quem ainda não entrou no mercado de trabalho. Atualmente, a aposentadoria por idade exige 15 anos de contribuição. A proposta da reforma apresentada pelo governo quer mudar este tempo para 20 anos no caso de trabalhadores filiados ao INSS e 25 anos para os servidores públicos. Neste caso, ao final do período de transição, teríamos duas exigências para aposentadorias no Brasil pelo INSS, ter no mínimo 65 anos de idade para homens e 60 para mulheres e 20 anos de contribuição para ambos os sexos. Ainda segundo a proposta apresentada pelo governo, os trabalhadores que ganham mais de um salário mínimo vão precisar contribuir durante 40 anos para receber 100% do salário de contribuição, que hoje é R$ 1.000. Para quem recebe um salário mínimo, o valor continua o mesmo, já que o texto não prevê pagamento de benefícios previdenciários abaixo deste valor. Onda de ataque que ocorre no Ceará por causa de facções preocupa autoridades locais e população devido à extrema violência. Os ataques são uma reação contra o secretário da Administração Penitenciária, que fez uma promessa de adotar mais rigor nos presídios, como veremos com mais detalhes na reportagem a seguir. O cenário de caos no Ceará surgiu como uma reação de facções criminosas à promessa de Luiz Mauro Albuquerque, novo secretário da Administração Penitenciária, de adotar mais rigor contra a entrada de celulares nos presídios e acabar com a separação de detentos em presídios diferentes a partir das facções, às quais pertence. Para controlar a situação no curto prazo, o governo do Ceará pediu reforço e 500 agentes da Força Nacional foram encaminhados para o estado, além de policiais emprestados de outras unidades da federação. Porém, para os especialistas, essas são medidas insuficientes para combater as 4 facções que dominam o crime organizado no Ceará: a Paulista Primeiro Comando da Capital, conhecida como PCC, a Fluminense Comando Vermelho, CV, a Cearense Guardiões do Estado, GDE, e a Amazonense Família do Norte, FDN.
Conversaremos agora com o doutor sociólogo pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, conhecido como UFC, Luiz Fábio Silva Paulo. Bom dia, doutor. Quando foram as primeiras ações envolvendo facções criminosas no Estado? Então, as primeiras facções criminosas elas começaram a surgir por volta dos anos 2000. Porém, as ações delas começaram um pouco mais tarde, por volta de 2005, por exemplo. E como era o crime até então? O crime ele era comandado principalmente por disputas entre gangues bem armadas e quadrilhas de traficantes, que acabavam disputando entre si por território, armamento e dinheiro. E o que o senhor acha sobre esse reforço no policiamento? Eu acho que isso não vai acarretar em nada, uma vez que você está combatendo momentaneamente a violência e que esse policiamento ele vai ter que voltar de onde ele veio. Uma vez que isso acontecer, basta que um novo comando das facções surja para que essa onda de violência ocorra novamente. Nós temos notícias de que algumas facções se aliaram. O PCC se aliou ao GDE, do outro lado ficaram apenas o CV e o FDN. Isso é verdade e de maneira inédita até agora, as facções elas promoveram a trégua entre elas na disputa pelo Ceará. Sobre o que é dito por especialistas que esse comunicado demonstra um grande poder na articulação e ação junto das facções quando elas precisam combater um inimigo maior, no caso, o Estado. Eu concordo, e isso inclusive só mostra que você não deve provocar um inimigo como o próprio secretário fez ao provocar as facções com o comunicado que ele emitiu. Isso só mostra como a nova gestão ela é extremamente despreparada e ela é coroada e diz que está combatendo o crime. Muito obrigado por ter comparecido, doutor. Bom, vamos agora com as notícias boas do Brasil. Na educação, a criatividade se tornou uma boa aposta para alguns professores, como veremos agora. Criatividade. Essa é a aposta dos professores que preparam os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Entre os instrumentos, cantoria e cinema, os professores tentam evitar que os alunos tenham branco durante a avaliação. Em Taubaté, o professor Adriano Hilário faz paródias de músicas para poder ajudar os seus alunos a lembrarem todo o conteúdo durante a prova. As aulas são para cerca de 50 alunos que fazem parte do cursinho. Os alunos dizem que grande parte das aulas é muito mais fácil de entender graças às músicas. Agora nós vamos entrevistar um dos alunos do cursinho. O que você achou da aula? Foi a primeira vez que eu assisti essa aula, desse modo. Eu achei que foi um método muito legal que eles utilizaram. Prende bem mais atenção e eu percebi que eu consegui receber mais informações do que em uma aula normal. Outro colégio de São José dos Campos irá utilizar um método diferente e criativo para poder ajudar os seus alunos a estudar para a prova. Eles irão revisar todo o conteúdo do ano em um cinema local. Esse estudo é aberto para o público, contanto que você faça sua inscrição no site da escola. Agora vamos falar sobre o clima com o nosso garotempo, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nelly. Bom dia, Roger. Bom dia a todos. Então, como ficará o clima no nosso país? Nessa terça-feira, na região sudeste do país, em São Paulo, haverá probabilidade de 75% de chance de chuvas, com pancadas e trovões. O clima permanece entre 30 graus Celsius de máxima e mínima de 19. A umidade permanece entre 97% a 57%. Já no Rio de Janeiro, haverá 80% de probabilidade de chuva durante o período da tarde e da noite. O clima fica entre 35 graus Celsius a 19 graus Celsius, mínimo. E na capital, como irá estar? Em Brasília, assim como todo o centro-oeste do país, haverá chuva e tempestades. O clima fica entre 27 graus Celsius a 19 graus Celsius de mínima. Já no nosso nordeste do Brasil, há um alerta especial para as pessoas que moram nas regiões litorâneas de Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Nessas regiões, o risco é de pancadas de chuva e trovoadas, com o clima permanecendo entre 20 graus Celsius a 15 graus Celsius. E na região sul do nosso país, como vai ser? Na região sul do país continua frio. O clima da região varia entre 20 graus Celsius e 10 graus Celsius. Risco também de pancadas de chuvas
E é bom tomar cuidado, pois o clima pós-carnaval em Santa Catarina está muito ruim e está aumentando a chance de enchente na região. Realmente. As 4 regiões de Santa Catarina foram afetadas, suas ruas foram alagadas e a distribuição de eletricidade está sendo extremamente afetada. A chuva também causou problemas no nordeste do país. Na região de São Paulo, a chuva causou alagamentos, inundando casas e lojas. E, inclusive, chegou a matar pelo menos 12 pessoas. Pois é, Aniele. Infelizmente é isso mesmo. Bom, o tempo chuvoso ele continua pelo país pelos próximos dias. Mas a chuva é boa, pois ela aumenta o nosso nível dos nossos reservatórios e nossos lagos. Ok, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Roger. Diferente do Brasil, que está extremamente chuvoso, vários países estão sofrendo com uma frente fria, uma frente de calor. Exatamente, como por exemplo a Austrália, que vem sofrendo com uma grande onda de calor que vem matando várias espécies de animais, como veremos agora com mais detalhes na notícia a seguir. Então, uma onda de calor extrema tem afetado muito a Austrália nesses últimos dias. Alguns casos de morte em massa de animais têm sido relatados, como o de 90 cavalos que foram encontrados mortos na beira de um poço em Alice Springs. Desses 90 cavalos, 40 já tinham sido encontrados mortos e o resto foram todos abatidos pelas autoridades. Eles alegaram que os cavalos foram encontrados numa situação tão deplorável que eles tiveram que abatê-los para eles não sofrerem mais. Além desse caso, houveram mais outros 2, como a da morte de 1 milhão de peixes em um rio no estado da Nova Gales do Sul e a da morte de 23 mil morcegos-raposas, que se estima-se mais ou menos metade da população desses morcegos. A Austrália atravessou uma onda de calor extremo por aproximadamente 2 semanas, com temperaturas em níveis recordes que produziu 5 dos 10 dias mais quentes registrados na Austrália. Autoridades divulgaram alertas de saúde, recomendando que as pessoas permaneçam em ambientes fechados, protegidos do sol e reduzam a atividade física, com maiores preocupações em relação aos idosos, doentes crônicos e crianças. Autoridades confirmaram que 2018 e 2017 foram, respectivamente, o 3º e o 4º ano mais quentes da Austrália. O relatório do Estado de Clima de 2018 da Agência de Meteorologia apontou que mudanças climáticas levaram a um aumento nos eventos de calor extremo. Então, hoje nós conversaremos com um especialista nessa área, o biólogo e pesquisador, chefe da equipe, Justin Welber. Muito prazer. Muito prazer. Então, eu queria saber o que tem causado essa morte em massa dos animais na Austrália. Os animais, com essa onda de calor na Austrália, eles estão morrendo literalmente cozidos por causa na Austrália, essa onda de calor aumentou 16 graus recentemente, e agora a temperatura lá está mais ou menos 50 graus Celsius. Impressionante. E existe algum outro problema, além dessas mortes dos animais? Além das mortes dos animais, os fazendeiros, os agricultores, eles não podem mais plantar ou manter suas plantações por causa da falta de água para as plantas se manterem no solo. Mas é muito triste, na minha opinião. Verdade. Soubemos que houve morte de mais animais, principalmente dos morcegos-raposas. Existe algum programa algum programa de proteção, de resgate desses animais? Infelizmente não, porque a maioria da população não tem empatia com os morcegos, porque acho que são ratos voadores. Então acho que quase ninguém da Austrália realmente liga para isso. E qual foi o caso que mais chocou? Com certeza dos cavalos. Mas quando nós estamos pesquisando lá na região, encontramos uma manada de 90 cavalos perto do rio. Mais de 30 foram encontrados perto do rio mortos. E um pouquinho atrás, eles estavam tentando beber água no rio, que eles bebiam água antes, mas o rio secou por causa da onda de calor. O senhor acha que isso trará mais problemas pela frente? Com certeza. Além da falta de água, nós temos uma grande mudança no ecossistema, na cadeia alimentar com isso, da Austrália. Uhum. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um prazer fazer a entrevista com você sobre essa situação deplorável, né? Ainda fora do Brasil, um evento não licenciado do jogo Fortnite acaba se tornando um fracasso. Entre os principais problemas, tinha a falta de planejamento e atrações, além da venda de ingressos caros. Além disso, o evento não era licenciado pela marca, o que acarretou uma série de problemas, como veremos na notícia a seguir. Fortnite Live foi um evento que decorreu em Norfolk durante este fim de semana no Reino Unido, baseado no popular Battle Royale da Epic Games, em que 100 pessoas competem até serem o único jogador em campo. No entanto, parece que as coisas não ocorreram muito bem. Os pais das crianças que marcaram presença no evento queixaram-se das longas filas a que tiveram ser submetidos, ao custo excessivo do evento, ao número reduzido de funcionários e à falta e baixa qualidade das atrações, exigindo agora o reembolso do dinheiro gasto e apelidando o mesmo de fraude. O festival contou com a presença de 2.800 pessoas, mas, infelizmente, as atrações revelaram-se insuficientes para a influência. Assim que chegassem dentro da arena, depois de horas de espera, os visitantes podiam contar com uma parede de escalada com capacidade para 3 crianças de cada vez, um campo de tiro com apenas 2 vagas e um pequeno escorregador. Os pais das crianças ficaram ainda horrorizados com a quantidade de mercadorias à venda no evento sobre drogas, incluindo um chapéu com a imagem de uma folha de marijuana e de outro com a frase "cocaína é caviar". É importante ressalvar que o mesmo foi dito por uma companhia independente chamada Exciting Events, e não pelos criadores do Fortnite, a Epic Games, apesar de ter o nome Fortnite utilizado. Falando em jogos online, um grande mercado de trabalho que vem crescendo cada vez mais são chamados de esportes, ou seja, são gamers que jogam diferentes jogos de forma profissional, como League of Legends, Counter-Strike e Dota. Veremos mais detalhes sobre isso na reportagem a seguir. No Brasil, o nível de fama dos esportes chega ao nível de milhões de telespectadores, assim como milhões de reais arrecadados também. Com isso, fica claro a importância que vem ganhando os esportes virtuais, que são tão menosprezados. Atualmente, essa modalidade de esportes já tem campeonatos nacionais, internacionais e mundiais. Fora as premiações, o apoio a organizações de caridade e parceria com famosos do ramo musical e artísticos que geram espetáculos incríveis e memoráveis. Dando uma atenção especial no Brasil, vamos ver que, por mais absurdos que sejam os problemas e dificuldades que os jogadores passam, o ramo digital toma medidas gigantescas no país, como, por exemplo, campeonatos com milhares de espectadores nacionais e internacionais, e jogadores brasileiros que vão para o exterior para jogar em times estrangeiros, consequentemente trazendo uma grande fama para o país. Alguns jogadores, além de trabalharem profissionalmente em campeonatos, também fazem transmissões ao vivo para ensinar algo para os fãs ou apenas para se divertir um pouco, e ganham uma pequena renda enquanto treinam. E apesar de menosprezado, é indiscutível que acaba gerando um grande número de empregos. Por mais que pareça um emprego dos sonhos para muitas pessoas, o esportes tem sua parte prejudicial para os profissionais, como por exemplo, o desgaste mental e físico por ficarem horas e horas sentados em frente ao computador, fazendo os movimentos repetitivos que acabam desgastando as articulações. O intenso consumo de cafeína para ficar acordado jogando, a corrupção dentro dos jogos para criar fama em cima de jogadores específicos ou em cima de um determinado time. Um dos problemas mais evidentes seria o da participação feminina. Problema esse que impacta principalmente as milhares de mulheres que desejam ser jogadores profissionais, já que sofrem preconceitos por muitos que querem pôr sobre elas a ideologia de que jogos são feitos para homens. Além do preconceito e da desvalorização feminina nesse mercado de trabalho, há muitos casos de desrespeito e assédio, principalmente na parte casual dos jogos, que ao se manifestar como uma garota no chat, as garotas sofrem com um abuso extremo em cima delas, principalmente abusos verbais envolvendo temas sexuais. A gente tá rodeado de homem o tempo inteiro e homem tá acostumado a achar que mulher é pior nas coisas do que os homens. E a gente tá aí pra mostrar que não, tanto que o nosso time foi o primeiro time feminino a se classificar pra liga principal do Gamers Club. Rola assim muito preconceito, acho que toda menina que joga sente isso todos os dias. E o SJ News vai ficando por aqui. Nós e a nossa equipe agradecemos muito a vocês pela sua atenção e paciência. Desejamos um bom dia a todos e até a próxima.
Música